Adventures, the 7th and final volume in the Boy Wizard saga. Bookstores throughout the world were putting the book on sale at the same time, a minute past midnight UK time. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Em 1997, surgiu uma das franquias de livro mais aclamadas pelo mundo. Todo mundo conhece Harry Potter. A franquia ficou tão gigantesca, mas tão gigantesca, que as pessoas ficavam horas e horas em filas gigantescas só para conseguir o volume mais recente. E é claro, isso ajudou muito quando a franquia ganhou sua versão no cinema, arrecadando cerca de 7,7 bilhões de dólares somando os 8 filmes, se tornando a franquia mais lucrativa de adaptação de livro para filme. E tudo isso surgiu a partir da mente doentia da J.K. Rowling. Mesmo ela colocando diversos preconceitos, capacitismos, problemas muito parecidos com os que existem no mundo real e dando soluções simples para eles, dando a entender que esses problemas não são tão grandes assim. Mesmo com tudo isso, ela conseguiu tornar essa franquia gigantesca e tão importante para tanta gente, desde os boomers até a geração Z, fazendo a gente se imergir nesse mundo fantástico, querendo imaginar como seria estudar em Hogwarts e escolher sua casa. Eu sou Sonserina, eu sou Grifinória, eu sou Corvinal, quando os de verdade, na verdade, são Lufa-Lufa, mas enfim. Harry Potter é muito relevante até os dias de hoje. Não só nos livros, mas em filmes, jogos, parques temáticos, uma infinidade de produtos ao redor do mundo. Mas tudo isso foi originado de uma mente doentia e odiosa, o que me faz questionar se ainda precisamos de Harry Potter. Tá, deixando um pouco a J.K. Rowling de lado, Harry Potter é bem rico. Os filmes são bem sólidos. Eu entendo a galera que gosta mais dos livros porque eles vão mais a fundo em temas que os filmes só passaram por cima ou ignoraram completamente. Tanto que a maior parte da galera aceita que os 2 primeiros filmes são os mais fiéis aos livros porque eles adaptam certinho as coisas que aconteceram, ou pelo menos são bem mais próximos da história que a transfóbica da J.K. Rowling queria. Eu sei que eu falei que eu ia deixar ela de lado, eu sei que eu falei que eu não ia falar disso agora, mas eu acho que não tem como falar sobre Harry Potter e não comentar sobre ela. Afinal, ela ainda lucra bastante com a franquia, então... Mas, enfim, são filmes excelentes, o elenco é fenomenal, a ambientação é fantástica, mas a gente sabe muito bem o que acontece com essas franquias extremamente lucrativas hoje em dia. O grande braço corporativo dessas empresas só querem uma coisa da gente que alimenta essas franquias. Aconteceu com a Marvel, aconteceu com Star Wars e aconteceu com Harry Potter. Afinal, o que foi Animais Fantásticos se não uma grande empreitada para arrancar dinheiro de fã de Harry Potter? Apesar do primeiro filme ser muito legal e tirar leite de pedra porque cria um enredo em volta de uma enciclopédia fictícia do mundo de Harry Potter, eles basicamente tinham 0 de lore e eles conseguiram criar um enredo a partir daquilo, mas depois desencadeou tudo o que aconteceu nos outros 2 filmes e ninguém liga para Animais Fantásticos. E como esses 2 filmes não lucraram nada, eles não conseguiram fazer o que eles mais querem fazer com o público. E, obviamente, não satisfeitos com o fracasso que foi Animais Fantásticos, que mesmo assim ainda lucrou pra cacete, mas aparentemente não o suficiente pra eles. Em 2023, eles anunciaram um reboot da franquia Harry Potter, só que dessa vez em formato de série, pro streaming HBO Max, tanto faz. Não é como se eu não achasse que faz sentido um reboot de Harry Potter, especialmente em formato de série, porque eu honestamente acho que faz. Fazer um projeto pensado, sei lá, pra uma década de temporadas, fazendo tipo umas 7, 8 temporadas, desenvolvendo mais esse lado que eles deixaram de fora dos livros e trazer uma adaptação mais fiel, tá ligado? Mas a gente sabe como as coisas são. Começa que quem teve a ideia de trazer Harry Potter de volta em formato de série é um senhor chamado David Zaslav, que é o CEO da Warner Bros. Discovery, o grande conglomerado de estúdios e tal. E esse homem é descrito como o grande vilão de Hollywood. E um cara com uma patente tão poderosa como essa chega até a dar medo. Como e por que ele recebeu esse título, tá ligado? Acontece que as estratégias dele pra produção desses conteúdos é extremamente agressiva. Mas tudo isso é para lucrar montanhas e montanhas de dinheiro. O Zaslav prioriza o lucro a curto prazo e deixa de lado o aspecto criativo e artístico dessas produções. E isso já diz muito sobre o cara, tá ligado? E eu não quero dar a impressão de que eu tô aqui só para criticar esse cara. Eu tô aqui para criticar todos esses caras. Todos esses grandes CEOs desses grandes estúdios que produzem esses conteúdos que a gente ama tanto, só tem uma coisa na cabeça e um único objetivo. Todos eles são assim e
existe isso, tá ligado? Não tem o que questionar. Eles estão pouco se fudendo pro que a audiência, pro que a gente vai receber. Se o público vai gastar o seu dinheiro com algo que a gente sente que valeu a pena, pouco importa pra essa galera. Não importa pra esses caras. Eles se importam que a gente gosta dessas franquias, porque é a gente gostando que eles vão lá e fazem. De qualquer jeito, mas fazem. Porque eles sabem que a gente vai ver, a gente vai gastar nosso dinheiro e tempo, e só com isso eles já lucram. Por mais apelativo que esse reboot seja, porque realmente é interessante você pegar essa história e fazer de uma forma melhor, ver essa franquia e ver mais coisas sobre ela, especificamente mais a fundo, porque os filmes tiveram que deixar muita coisa de lado, eles têm a oportunidade de fazer representações melhores dos relacionamentos dos personagens, de explorar o lado mais preconceituoso desse mundo de Harry Potter com os duendes e elfos, que nos filmes e até nos livros, mais ou menos, até onde eu sei, eles negligenciam muito esse tema que honestamente merece bastante atenção, saca? A sexualidade do Dumbledore, que nos Animais Fantásticos eles fizeram nada com isso. A J.K. Rowling também inventou isso do nada, então eles têm a chance de pegar essas coisas que a J.K. Rowling deixou na história, essas coisas que fazem apologia aos preconceitos e crenças escrotas que ela tem, pegar e fazer da forma correta pra série. Eles têm chance de fazer um negócio legal, saca? Eu sei que parece que eu tô pegando no pé dela, que ela não deve ter colocado tanta coisa com segunda intenção assim, mas só pra ter uma noção, só o esquema das casas, a hierarquia das casas de Hogwarts já é uma parada meio bizarra se a gente parar pra pensar. Ela coloca essas crianças desse universo nessas casas onde uma vai ser dos heróis, outra dos malvados, outra dos inteligentes e a outra dos fodas. Muitos vão falar que Lufa-Lufa é daqueles que carecem de esperteza ou que foram deixados de lado e só sobraram, por isso estão em Lufa-Lufa, mas todo mundo sabe que Lufa-Lufa é dos mais fodas. Ela cria essa narrativa onde todos os mágicos malvados que já existiram foram da Sonserina e os heróis sempre foram da Grifinória. Ela cria essa narrativa segregando, dividindo essas crianças em grupos, criando essa rivalidade entre eles que honestamente faz sentido pro desenvolvimento da história, mas ela poderia ter feito de outra forma, tá ligado? Sem ser tão extremo, saca? Ela também esconde um antissemitismo quando ela vai caracterizar os duendes na história. Ela coloca todo o estereótipo que tem desde os tempos medievais com os judeus, com o narigão, eles sendo gananciosos e tomando conta dos bancos e tal, e por isso eles não são tão confiáveis, e isso é algo que um certo partido na Segunda Guerra Mundial usou como campanha pra pintar os judeus como os vilões, então... Mas tudo bem, vocês ainda podem achar que isso não é uma alegoria a esses estereótipos e tal. Mesmo tendo uma estrela de Davi no meio do chão do Gringotts, mas ok. O mundo que a J.K. Rowling criou é um mundo onde se pune não a ação, e sim quem faz ela. Quando os Malfoy escravizam os elfos, eles são os malvados. Mas quando o Harry faz exatamente a mesma coisa, supostamente é pra ser aceito e de boa, tá ligado? Ela tenta justificar isso dizendo que a natureza dos elfos é servir, e eles amam servir as famílias de bruxos, mesmo sofrendo abusos e tal, dizendo que seria injusto conceder direitos básicos a eles por ser contra a natureza deles. Não se engane achando que a J.K. Rowling não sabia que o ato de se ter um escravo é deplorável independente do dono ou da vontade do escravo. O abuso do sistema, a justificação da escravatura, tudo isso é muito parecido com os problemas que existem no mundo real e o abuso que diferentes etnias enfrentaram no passado. E a J.K. Rowling sabe disso. E esse preconceito ela repete pros centauros, pros duendes, pros trouxas, pros lobisomens, pros gigantes. Todos esses problemas sociais e sistemáticos não se resolvem na história. Ela faz questão de não explorar e desenvolver sistemas por enxergar eles como nada demais. A hierarquia das casas de Hogwarts também continua, Sonserina é mal, Grifinória é do bem, enquanto Corvinal e Lufa-Lufa estão ali só pra ocupar espaço e nada muda. E tudo isso é intencional. Tudo isso a J.K. Rowling quis fazer desse jeito porque ela vê as coisas desse jeito. E tem várias outras coisas sobre ela que eu nem falei direito. O preconceito dela com pessoas trans é absurdo. E é exatamente esse tipo de coisa que eu acho que eles podem melhorar no reboot. A gente vê um elenco jovem crescendo conforme as temporadas vão passando, também é muito da hora e tal. Mas o mais importante é eles trazerem esses temas e debaterem eles, esses temas que se assimilam muito aos problemas que a gente tem no mundo real, porque isso enriquece a história, tá ligado? Além de tornar a obra muito mais importante, adicionando um significado para aquilo. Mas, infelizmente, eles já falaram, a J.K. Rowling vai estar sendo a produtora executiva da série. Eles falaram que ela vai estar lá pra supervisionar, pra ter certeza de que a obra vai ser fiel ao material original dela. Eles falam que estão confiantes nos negócios Potter, no Potter Business, e que a história é incrivelmente afirmativa e positiva sobre amor e aceitação. Aparentemente só não vai ser com as pessoas trans, né? E de fato, Harry Potter é uma história onde o tema principal é amor, aceitação e pertencimento, e deixa ainda mais bizarro esses comentários que a J.K. Rowling faz sobre as pessoas trans. É como
se ela mesma não soubesse sobre o que ela escreveu durante 7 livros, saca? Eu honestamente acho incrível eles não conseguirem se livrar dela. Será que eles realmente não conseguem se livrar dela? Porque, porra, não é possível. Eu sei que ela é a detentora do controle criativo de Harry Potter, mas a gente já viu muitos estúdios conseguindo se livrar desses criadores das obras, passando completamente por cima dos autores. Pra mim é muito estranho justamente eles não conseguirem, tá ligado? Que com ela eles têm o decoro de respeitar as opiniões dela. Eu não tô dizendo que passar por cima do autor, do criador da obra seja algo bom ou vá até repercutir em algo positivo pra adaptação. 2 exemplos dos extremos que eu posso citar é as recentes adaptações de One Piece e do Avatar, onde o live action do One Piece teve o total apoio do Oda e o Oda participou do processo criativo. E a série foi muito bem vista e muito bem aceita pela comunidade de One Piece e tal. E tem o mais recente live action de Avatar, que os criadores não participaram da parte criativa da série, eles, até onde eu sei, eles ficaram só até o início e depois saíram por causa de diferenças criativas. E isso acaba completamente com o projeto. Aconteceu o que aconteceu, eles descaracterizaram completamente essa história tão linda e bem feita que é de Avatar, e teve a recepção que teve. Por mais que muita gente tenha visto, tenha sido renovado e os caralho e tal, ela não é uma série que faz jus à obra original no quesito de adaptação do roteiro, da história, tá ligado? Porque visualmente até que é. Eu honestamente acredito que o criador e autor devem ter sim o controle criativo e uma palavra sobre essas adaptações, saca? Mas a gente tá falando da J.K. Rowling, um ser humano horrível. Porra, ela criou o nome Cho Chang, mano. Mas os caras falam que se sentem confortáveis com ela, então isso só mostra que eles não se importam com esses problemas que ela colocou na história e que eu mencionei. O antissemitismo, o menosprezo com a história da escravidão, eles não vão consertar nada disso. Por mais que eu queira assistir a série, eu sei que eles não vão tomar as decisões certas quando forem fazer. Agora, saindo um pouco da história principal de Harry Potter em si, eu quero falar sobre o que me levou a fazer esse vídeo. Recentemente, eu finalmente criei a coragem e comprei Hogwarts Legacy, depois de 1 ano e meio relutante em comprar esse jogo, porque por mais que eu quisesse muito jogar esse jogo, ele tava muito caro, e recentemente jogar um jogo logo no lançamento significa jogar ele todo bugado, mal otimizado, especialmente no PC, e o pior de tudo, o dinheiro vai direto pro bolso da queridona aqui. Eu não queria dar dinheiro pra ela de jeito nenhum, mas infelizmente eu queria muito jogar esse jogo, mas felizmente ela não colocou as patinhas e a cabecinha dela no desenvolvimento do jogo, então só isso aí já é um ponto positivo, é excelente. Então eu esperei o jogo ficar o mais barato possível pra comprar e eu comprei, eu paguei acho que R$75 nele. Eu acredito que é um preço justo, especialmente pra um jogo no PC. Eu joguei por mais ou menos umas 50 horas, um pouquinho mais porque eu tentei platinar e depois eu falo sobre isso. E é bastante conteúdo, eu me diverti bastante e é legal. A história é bem feita e o mais importante, não tem conexão nenhuma com a história de Harry Potter em si. É realmente um spin-off e isso é excelente. Eu odeio quando a franquia não consegue se desconectar da história principal que originou a franquia e não consegue ficar um filme, uma série, qualquer coisa, um jogo, sem mostrar os personagens que a gente já conhece pra estabelecer que é no mesmo universo. É muito chato quando isso acontece, mas felizmente esse não é o caso aqui no jogo, então ótimo. O jogo faz um excelente trabalho em te imergir nesse mundo de Harry Potter, nesse mundo mágico. Muitas missões te pegam de surpresa, te jogam em gameplays completamente diferentes da que tu tinha jogado até agora no jogo, mudando completamente o contexto e os arredores. É muito da hora, muito bem trabalhado. Muitos lugares pra explorar e descobrir esse mundo fantástico e mágico que a gente não tinha visto ainda direito a fundo dessa forma, tá ligado? Eu já falei sobre o preconceito que os duendes e elfos sofrem na história de Harry Potter, e que na história principal eles não exploram e sequer desenvolvem de qualquer forma isso, só colocam lá e dão soluções simples para aquilo. E em Hogwarts Legacy eles trazem isso como a trama principal da história. O vilão, o Ranrock, ele é um duende que foi abusado e maltratado a sua vida inteira por conta do preconceito que os bruxos desse mundo mágico têm com eles, e isso moldou ele naquele vilão, nesse personagem maligno e tal. E eles fazem um trabalho legal em desenvolver o personagem e mostrar esse lado que não tinha sido mostrado. Com os elfos eles meio que deixaram de lado, mas a gente não pode cobrar tanto também, porque é tirar leite de pedra, porque não tem o lore pra isso, eles têm que inventar, então fica difícil, né, quando a obra original não adaptou isso, não mostrou de forma alguma, sabe? Mas, enfim, na história a gente conhece vários personagens, muitos desses personagens são ancestrais de personagens que a gente já conhece, e honestamente pra isso eu passo pano, porque nada que eles fazem tem a ver com a história de Harry Potter. Eles são, tipo, aqueles personagens daquela época, e nada daquilo dali vai repercutir em Harry Potter, então
por mim é ótimo isso. O diretor de Hogwarts na época que o jogo se passa é, sei lá, trisavô do Sirius Black, a vice-diretora é uma Weasley e ela é um amor de pessoa, um anjo. E honestamente eu achei bem reconfortante ter uma Weasley por ali. Vários professores que têm papéis importantes na história, todos eles querem ajudar os alunos e ajudam. Tem um momento muito da hora, inclusive, lá pro final, com todos os professores. É bem da hora esse momento. Muitos personagens interessantes que honestamente eu acho que deveriam ter tido mais foco na história. A gente conhece uma menina chamada Natsai Onai, que é da Grifinória, e ela veio da escola de magia de Uganda, onde lá eles usam magia com as mãos ao invés de varinhas. Isso me fez me perguntar o porquê caralhos eles usam varinha ao invés de só as mãos. Isso é mais fácil, porque, pô, tem que carregar a varinha pra tudo que é canto. E a teoria da Natsai é porque os britânicos acham muito mais dramático usar a varinha, então provavelmente é isso, tá ligado? Outro personagem que a gente conhece é o Sebastian, ele é da Sonserina e, porra, ele é muito chato. Ele é aquele moleque que, tipo, a tua mãe vai falar pra tu não chegar perto dele porque ele é má influência e ela vai estar certa, tá ligado? Tanto que é ele que ensina pra gente o Avada Kedavra depois de usar contra o tio dele, então, tipo, porra, eu não esperaria nada além de um Sonserina. Brincadeira, calma, tô brincando. Ele tem o desenvolvimento dele, eu não diria que é um desenvolvimento excelente, que é, tipo, muito bem feito e tal, mas é uma tentativa, tá ali, tá ligado? Tipo, serve pra alguma coisa. Tem um motivo pra ele ter chegado a esse ponto de usar Avada Kedavra contra o tio dele e tal. Não é o melhor motivo de todos, não é o melhor desenvolvimento de todos, mas, como eu disse, tá ali. Tem a Pop, que é da Lufa-Lufa, ela te ajuda com os animais, tem um monte de missão da hora com ela, da gente explorando, encontrando criaturas místicas fantásticas. É bem da hora essas missõezinhas, a gente encontra Fênix e tal, pô, é muito da hora. E tem o Omnis, que é um outro moleque da Sonserina que a gente conhece nas missões do Sebastian, e ele é descendente de Salazar Sonserina, ou seja, ele é ancestral do Voldemort. Mas isso não tem nada a ver na história, isso não vem ao caso na história, só tá jogada essa informação ali. Ele inclusive é bem mais legal que o Sebastian, ele é a bússola moral dessas missões do Sebastian e é bem da hora, sabe, esse take que eles tiveram com ele, sabe. Dito tudo isso, as coisas que eu gostei do jogo e tal, eu tenho que falar as coisas que eu não gostei, porque esse jogo tá longe de ser um jogo perfeito, saca. O jogo tem muito grind, as batalhas no início são bem desafiadoras, a gente tem um nível recomendado para as missões, então a gente tem que sempre estar tentando estar naquele nível ou um pouco acima para poder conseguir fazer ela tranquilamente, e isso leva a muito grind. A gente tem que sair por aí explorando, upando para poder, tipo, conseguir passar de nível, e isso acaba se tornando muito repetitivo. Não que ir atrás de equipamentos e evoluir no combate, essas coisas, tipo, no mundo aberto que a gente tem lá, seja um problema, até porque eles fazem isso bem feito. Isso tem em vários RPGs, mas nesse jogo isso é muito repetitivo e fica muito maçante fazer essas coisas. A ambientação do jogo, a trilha sonora, é tudo fenomenal. Andar por Hogwarts, Hogsmeade, conhecer esses locais que a gente lê nos livros e viu nos filmes e ter a chance de ver com nossos próprios olhos jogando e explorando por conta própria é muito legal e é muito bem feito. A gente vê que teve um carinho quando fizeram esses lugares. Cada detalhe, as salas, os corredores, é tudo que a gente espera de um jogo ambientado nesse mundo mágico. Mas grande parte desse mundo aberto, sem ser esses locais específicos, é muito repetitivo, é muita coisa. A gente tem que sair pra ir pras missões, passar por esses lugares, derrotando bases inimigas, fazendo provas de Merlin, fazendo por delivery, derrotando lobos, aranhas, tragos, um monte de inimigos, e tudo se torna muito repetitivo. Mas pelo menos a gente tá voando numa vassoura voadora ou num animal fantástico, sabe? Isso vai ser especialmente repetitivo se você for idiota que nem eu, que gosta de pegar todos os troféus ou conquistas, porque esse jogo vai te judiar por conta disso. Especialmente porque tem 4 troféus que são exclusivos dependendo da casa de Hogwarts que a gente é, e ele muda conforme a casa que você é, ou seja, se você quiser platinar o jogo, você tem que fazer um save em cada casa para poder conseguir chegar nessa missão e ganhar os troféus diferentes conforme a casa. E sim, eu fiz outros 3 saves para poder conseguir pegar esses troféus porque eu queria platinar o jogo, mas eu paguei por ele e eu faço o que eu quiser, então. Mas pelo menos com isso eu consegui ver todas as salas comunais, porque elas são fechadas conforme a casa que a gente é. A gente só pode ver se a gente for daquela casa, porque, né, segrega divisão de alunos e tal. As salas comunais, elas têm as suas identidades, cada uma representa bastante sobre o que a casa é, e elas são esteticamente muito bonitas. A da Grifinória é simplona, né, porque a gente já conhece, né, dos filmes. A da Sonserina é toda esquisita, tem uma vibe malvada, mas ela tem a sua identidade. A da Corvinal é bem bonita, eles têm um terraço exclusivo só para os alunos da Corvinal, e tem a mais foda de todas, a mais autêntica, a mais linda de todas, a da Lufa-Lufa, que, porra, não tem uma sala comunal mais aesthetic e
sem erro que nem essa, tá ligado? Porra, eles têm um quarto só de bolo, tá ligado? Isso é muito foda, velho. Honestamente, eu queria que tivesse mais diferenças conforme as casas que a gente vai. Até onde eu sei, é basicamente isso. A sala comunal e a missão lá que eu falei, que tem um troféu diferente pra cada casa que você vai, o caminho pra fazer ela e tal é completamente diferente. E é basicamente isso a diferença que tem. Não, as cores do boneco também é diferente. E é isso, é basicamente isso. Nem mesmo os personagens que a gente conhece, porque só pode interagir sendo de respectivas casas, vai fazer diferença, porque os únicos que fazem relevância pra história são aqueles 4 que eu mencionei, a Natsai, o Omnis, o Sebastian e a Pop. Ah, e também no final do jogo, a casa que a gente for vai ganhar a taça das casas, aquela taça lá do final do primeiro filme que o Dumbledore trapaceia pra Grifinória ganhar, tá ligado? Mas é um jogo muito legal, é muito legal a gente poder pegar e explorar esse mundo mágico que foi apresentado nos livros, depois nos filmes, e poder explorar por conta própria. É muito divertido, é uma experiência muito legal e eu acho que vale a pena. Até, pô, pra quem for fã de Animais Fantásticos, tem muitos momentos de Animais Fantásticos no jogo, sabe? Mas, infelizmente, a ganância empresarial pesou no jogo, sabe? Tem muita coisa que a gente vê que foi feita com carinho, que teve desenvolvedores que gostam dessa franquia e se importaram em trazer um jogo onde os fãs de Harry Potter iam gostar de gastar o seu dinheiro com, sabe? Mas, obviamente, o jogo sofreu corte de gastos. Eu tenho certeza absoluta que esse jogo teve um budget reduzido por ser um jogo, tipo, que tá apostando em algo que ainda não tinha sido feito, um jogo spin-off de Harry Potter sem ser focado na trama de Harry Potter principal. E isso era uma aposta muito grande do estúdio e eles com certeza ficaram com medo de não serem retribuídos monetariamente, tá ligado? O jogo já tem 2 anos que saiu e ainda não tem a opção de New Game Plus. Se a gente for fazer esses 3 saves a mais, você tem que começar do zero, sem ter, tipo, os itens e as magias já prontas, e isso se torna um negócio muito frustrante, porque a gente tem que fazer tudo do zero de novo, e isso é muito chato, e isso com certeza é por conta de corte de gastos, não tem o que questionar, sabe? Coisas na história, como as alternativas entre os diálogos, são muito básicas e não fazem muita diferença pro resultado final. O chapéu seletor só te faz 2 perguntas pra definir a tua casa e a tua personalidade no jogo, sabe? Tipo, eles poderiam ter tido um trabalho a mais nisso, e eu tenho certeza que os desenvolvedores queriam fazer algo a mais. Eu tenho quase certeza que foi por conta de corte de gastos que essas coisas aconteceram, ou pela falta de tempo que deram pros desenvolvedores, ou os dois juntos, porque é isso que essas empresas fazem, isso é tipo padrão delas, sabe? Mas ainda assim eu acredito que eles trouxeram uma experiência que vale a pena, especialmente se você pegar em uma promoção legal pra jogar, e não se importar com esses problemas que eu falei, e meio que fechar os olhos pra algumas outras coisas aqui e ali, vai valer a pena, vai ser uma experiência da hora. E isso é algo novo que eles fizeram, como eu falei, é uma tentativa de trazer uma nova vida pra essa franquia Harry Potter, e sem as garras da J.K. Rowling envolvida, o que é muito bom, sabe? Porque até agora a gente só tinha tido jogos de Harry Potter focados na história de Harry Potter. São jogos bons da época do PlayStation 2, Game Boy e tal, mas se mantinham presos naquilo, sabe? E esse jogo inovou, tanto que já foi anunciado que vai ter um outro jogo, uma sequência, e isso é muito legal, e eu mal vejo a hora de ver se eles vão melhorar essas coisas que eu falei, sabe? Parando pra pensar sobre tudo que eu falei, eu meio que passei uma impressão bem pessimista sobre Harry Potter, tá ligado? E não é exatamente isso que eu queria passar. Quase. A real é que eu quis dizer que esse mundo mágico é muito rico e tem muito potencial, especialmente para se tornar algo mais grandioso do que já foi. Para mim só faz sentido fazer um reboot dessa franquia se for com as intenções corretas, sabe? Especialmente porque eu acho que eles deveriam tentar fazer coisas diferentes com esse mundo mágico. Porque se a gente para pra pensar, a gente não tem uma história de um personagem que vai pra Hogwarts e conhece várias pessoas diferentes dessas casas diferentes e interage com elas. O Harry participa dessa jornada e basicamente só interage com Grifinória e com Sonserina um pouco. A gente é introduzido para um personagem importante da Lufa-Lufa e acontece o que acontece com ele no mesmo livro e filme que ele é apresentado. Da Corvinal a gente só conhece a Cho Chang e a Luna, e elas também são deixadas de lado em segundo plano, sabe? E o mais próximo que a gente chegou de ser apresentado para essas diferentes casas e essas diferentes pessoas foi em Hogwarts Legacy, e eu queria muito que eles explorassem mais esse lado, sabe? Pra gente ver como essas personalidades diferentes ditam quais casas elas vão ser e o porquê que elas escolhem estar ali, sabe? E explorar as outras escolas de magia. Pô, ia ser incrível ser introduzido direito pra escola de magia do Brasil, por exemplo, que no Animais Fantásticos 3
não fizeram nada com isso. A escola de magia de Uganda, que eles usam magia sem varinha, pô, ia ser interessantíssimo ver o resto desse mundo fantástico e mágico, sabe? Além de Harry Potter. Porque eles ficam focando nessa bolha de Harry Potter e Hogwarts e já tá ficando muito repetitivo e chato. A gente fica preso nessa parte do mundo quando tem o resto do mundo inteiro, sabe? Por mais que essa franquia esteja sendo tomada pelos engravatados de grandes estúdios e empresas, eu acho que tem muito potencial. A ganância corporativa tá aí, não tem pra onde fugir. Infelizmente, tudo que a gente consome hoje é pensado pra tomar o tempo e o dinheiro da audiência. Mas, como fãs, a gente não tá errado em querer ver mais sobre essas franquias que a gente tanto adora. Infelizmente, a gente acaba se tornando refém desses executivos e grandes estúdios por serem detentores dessas franquias. E como fãs, a única coisa que a gente pode fazer é esperar e torcer para que o que eles forem fazer com essas franquias seja algo que a gente vai sentir que valeu a pena gastar o nosso dinheiro e o nosso tempo com, sabe? Que seja algo que a gente não sinta que foi roubado simplesmente por gostar daquilo. Se a gente precisa ou não de mais Harry Potter, eu acho que não. Se for algo feito sem carinho e sem um significado além daquilo, se tornando rico e relevante, eu acho que tá bom por aqui.